Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Então hoje pessoal, vamos falar sobre display, especificamente o display LCD de 7 segmentos. Então esse display é bastante utilizado na indústria, pessoal. Entendeu? Até hoje ainda é muito utilizado, ainda apesar de ter os LEDs LCD mais modernos hoje, onde pode dizer implementado vários caracteres, né? Esse display de 7 segmentos, ele geralmente é para contagem numérica, né? Então números numéricos. Existem alguns display de 7 segmentos que implementa também letras, entendeu? Dependendo das configurações do display. Mas especificamente esses daqui são projetados mais para sequência numérica, representar a sequência numérica, beleza? Então, vou mostrar para vocês onde está funcionando aqui ele já está aqui ligado, pessoal. Estou com esse outro aqui, mas esse daqui eu já tenho ele ligado na nossa protoboard. O esquema elétrico de ligação, pessoal, está logo no começo do vídeo para vocês ligarem, ok? Aqui, pessoal, no esquema elétrico tem um resistor que está ligado na parte de alimentação dele, porém aqui eu não estou usando o resistor porque esse meu display de 7 segmentos ele é de 9 volts, na verdade até 12 volts, então não preciso utilizar nesse caso um resistor, mas lá no esquema elétrico eu deixei um resistor ligado. Para vocês for ligar geralmente esses displays de 7 segmentos que tem de 5 volts, vocês têm que aplicar um resistor de 220 ohms nele, ok? Para vocês ligarem. Então, como é que funciona esse display de 7 segmentos? Então, vou mostrar aqui o diagrama para vocês. Montei aqui. Pessoal, um display de 7 segmentos nada mais é do que LED. Então, são LEDs sendo acionados. Então, eu controlo uma sequência de acionamento de LED e eu represento o número. Então, nessa posição aqui, ó, vocês estão vendo? Ele representa aí o completo, ele representa o número 8. E embaixo vocês estão vendo que tem um ponto decimal, beleza? Então, esse ponto decimal está aqui, ó. Então, nessa posição, daqui para cá é o número pino 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Nessa sequência. Aí temos aqui o A, o B, o G, o F, o C, o D e o E, representando os 7 LEDs, né, que dá o nome de 7 segmentos. E temos o ponto decimal, né, que é mais um LED também, ok? Mas como ele está fora a parte do sequenciamento aqui, então por isso que ele não conta como um LED aqui, né, na sequência de completa do número, né, para formar o número. Ele é um ponto decimal, uma coisa fora a parte. Então temos aqui a pinagem onde está ligado, o 1 representa o E, o 2 o D, o 3 é o comum, pessoal, esse comum, no meu caso aqui, esse é o anodo comum, mas também existe display de 7 segmentos que são cátodo comum. Qual a diferença de um para o outro? O anodo comum, a ligação dele, você vai ligar a alimentação positiva. Pronto, no caso se for de 5 volts, você vai alimentar no VCC de 5 volts, ou de acordo com a tensão do seu display de 7 segmentos. Se ele for cátodo comum, você vai alimentar no negativo, ou no caso aqui do GND do Arduino, tá ok? Mas você pode alimentar em qualquer negativo da sua fonte que você esteja utilizando, vai ser alimentado no ponto negativo, caso ele seja cátodo comum. No meu caso aqui ele é anodo comum, então ele está alimentado no positivo. Beleza? Então como é que funciona a sequência de acionamento para poder gerar o número? Aqui eu coloquei toda a sequência, pessoal. Então, para formar o número 0, eu preciso estar habilitado o A, o B, o C, o D, o E e o F. Para formar o número 1, eu preciso apenas do B e do C, então os demais ficam desabilitados. Para formar o número 2, eu preciso do A, do B, do G, do E e do D, os demais ficam desabilitados, ok? Para formar o número 3, eu preciso ter habilitado o A, o B, o G, o C e o D. O 4, para habilitar o 4, eu preciso do F, do G, do B e do C. Perceba uma coisa interessante aqui, pessoal. Para habilitar o 4, eu preciso de justamente 4 LEDs, né? Então, ocorre aqui também no 5, ó. Para eu habilitar o 5, eu preciso exatamente de 5 LEDs. O A, o F, o G, o C e o D. E o mesmo também ocorre com 6. Para eu habilitar
O 6, eu preciso de 6 LEDs. Então, aqui é uma coincidência, né? Do 4 até o 6, a quantidade de LEDs que eu preciso representa o número. Então, no caso do 6 é o A, o F, o E, o D, o C e o G. Para eu alimentar o número 7, formar o número 7, eu preciso ter alimentado o A, o B e o C. Então, e o 8, pessoal, preciso ter todos os LEDs acionados. Então, para formar o número 8, todos os LEDs têm que estar acionados, ok? E para formar o número 9, eu vou ter o A, o B, o G, o F, o C e o D. Ou seja, nesse caso aqui eu só não vou ter o E habilitado para formar o número 2. E o ponto decimal está ligado no pino 5, né? No caso, pino 5, ele é o ponto decimal. Então você pode habilitar ele em qualquer sequência dessa daqui, pessoal. Nesse caso aqui eu deixei ele habilitado no 8. Então no 8 aqui ele vai estar habilitado apenas no 8. Por que no 8? Porque no 8 é onde está habilitado todos os LED, eu deixei ele por 8. Mas vocês podem deixar ele habilitado em qualquer uma dessas sequências. Você pode habilitar o ponto decimal, ok? Porque ele é um ponto fora a parte. Ele é um ponto fora a parte aqui do 7 segmentos. Então, vamos agora, pessoal, mostrar ele aqui funcionando. Deixa eu centralizar aqui, fazer mais para cá, para vocês visualizarem aí a sequência, conforme a gente definiu aqui. Veja, pessoal, a sequência, né? Então, ele está fazendo a contagem do 0 até o 9, né? A nossa base decimal, né? Nossos números decimais. Então, está fazendo a sequência de acionamento. Aí, uma coisa interessante, pessoal, se eu aumentar o tempo, né, aqui eu controlo essa sequência de acionamento com o tempo. Então, o tempo que leva para eu transpor do 0 para 1, se eu aumentar ou diminuir esse tempo, eu tenho uma frequência maior de contagem, beleza? Então, nesse caso aqui está de 1 segundo, ele está contando em 1 segundo. Vou aumentar para 100 milissegundos para você ver como é que se comporta. Bom, pessoal, no caso, aumentar não, né? No caso, baixar para 100 milissegundos, pois ele já estava em 1 segundo, que representa 1000 milissegundos. Então, agora, eu coloquei 100 milissegundos. Vamos esperar só o programa carregar, está compilando, beleza. Fez a compilação. E aí vocês estão vendo a sequência acelerada, beleza? Perceba, pessoal, que o ponto decimal, ele só está sendo habilitado no 8, né? Porque eu determinei que ele seja habilitado no 8, mas se vocês quiserem habilitar em qualquer ponto, pode, tá ok? Aí, uma coisa interessante, pessoal. Se a gente colocar aqui do lado mais um display de 7 segmentos, como esse aí, e eu deixar esse mais lento e esse mais rápido, a gente faz o quê? A gente consegue fazer um cronômetro, né? Então a gente consegue montar um cronômetro aí. A gente consegue colocar um relógio aqui, ok? Então, pessoal, deixa aí nos comentários se vocês querem ver como é que funciona sendo um cronômetro. Coloca aí nos comentários aí cronômetro, que aí eu vou realizar esse implemento, pessoal. Além desse daqui, pessoal, também eu tenho esse display de 7 segmentos, que na verdade são a mesma coisa desse, apesar que já está unido, os dois unidos, ó. Então aqui a gente pode fazer uma coisa interessante com esses displays, tá ok? Então deixa aí no comentário. Vou dar uma mostrada agora no programa, pessoal, para vocês verem a sequência de acionamento, beleza? É simples a sequência de acionamento. É só habilitar e desabilitar a porta, né? Só 1 e 2. Caso aqui o série 1 vai estar ligado, desligado. Então essa sequência é fácil, ok? Vou mostrar aqui no programa. Então estou dentro aqui da ideia do Arduino, pessoal. Vamos aí em frente à ideia do Arduino, beleza? Então vocês podem ver aí que eu tenho os pinos declarados, né? Então como as constantes do LED A, B, C, D, E, F, G. E eu tenho no pino 9 o nosso ponto decimal, tá ok? Então do 2 até o 8 são os LEDs onde eles estão ligados lá na porta do Arduino. E o ponto decimal está ligado na porta 9 do Arduino. Também criei uma variável tempo. Essa variável, pessoal, que a gente faz a manipulação dela para a gente aumentar a sequência de acionamento dos LEDs. Você viu lá que estava em 1 segundo, né? Que é 1000 milissegundos. Então, quando eu reduzi para 100, aumentou a frequência de contagem, beleza? Então, aqui dentro do void setup, eu tenho os pinos, pessoal, declarado como saída.
Então, do LED A até o ponto decimal, todos estão declarados como saída. Pessoal, essa função serial begin, eu coloquei ela no serial monitor, mas acabei não colocando nenhuma informação para sair no serial print, beleza? Mas vocês podem colocar serial.print, pessoal, aí colocar, por exemplo, LED A acionado, LED 2 acionado, beleza? Pode fazer essa sequência. Apenas eu deixei aí, mas não incrementei. Então aqui, pessoal, para acionar o zero, né, a sequência do zero, percebo que o do A até o F, todos estão em low, né? Todos estão em baixo, ok? Todos estão desligados. O G é a única que tá ligado, no caso, né? Mas essa lógica aqui, pessoal, é uma lógica reversa. Por quê? Porque o meu display de 7 segmentos, ele é anodo comum. Então, ele já está alimentado no nível lógico alto. Então, para eu inverter, se lá já está ligado, então eu tenho que iniciar aqui com esse desligado, para ele poder estar acionando, beleza? Então, o low aqui significa que ele lá está ligado. Então, toda vez que vocês verem aqui low, nesse caso aqui, lá está habilitado o LED lá, beleza? Então, perceba que o G é o único que a gente não precisa dele acionado para ele formar o zero, né? A gente viu lá naquela diagrama que quando formava o zero, o único que não estava habilitado era o G. Aí aqui, para eu desabilitar o G, no caso eu tenho que colocar RIG. Então, se eu quero desabilitar aqui um LED nessa sequência, eu tenho que colocar RIG. E se eu quero habilitar, eu tenho que colocar low, beleza? Então aqui a lógica é inversa, por causa do display de 7 segmentos. Então, para formar o número 1, eu tenho ligado o LED B e o LED C, né? Como a gente já viu naquele sequenciamento, todos os demais estão desligados. Para formar o número 2, eu tenho o LED A e o LED B acionado, o LED D e o LED E. E o LED G, ok? E aí vai, pessoal, a sequência. Ó, todos se repetem tem a mesma quantidade de LED, vocês vão colocar só low ou RIG, dependendo da configuração, né? A posição do número. Então não tem nenhum segredo, só usar a função digital white e dizer se ele está ligado ou desligado, beleza? E aí eu coloquei aí dentro do delay, no quando eu colocar o valor numérico, eu coloquei o tempo, porque a gente declarou lá a nossa variável. Porque se a gente precisar mudar, a gente precisa mudar só no caso o tempo lá naquela posição da nossa variável, pessoal. Aí quando a gente altera lá, automaticamente se altera nessas linhas, tá ok? Então o código é esse daí, pessoal. Esse é o nosso vídeo para o acionamento de display de 7 segmentos. Peço a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal, deixem um like aí para fortalecer o canal, pessoal, para que a gente traga mais conteúdo, beleza? Para vocês. E para que o YouTube entenda, né? Distribua para mais gente, que esse conteúdo é relevante. Tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.